Marcos capítulo 5. A libertação de um possesso. Também encontrado em Mateus capítulo 8, versículo 28 ao 34 e Lucas 8, versículo 26 ao 39. E assim, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Nota de rodapé 1. Gerasa ficava a cerca de 60 quilômetros a sudeste do mar da Galileia e chegou a possuir terras no litoral leste do mar, dando seu nome à pequena aldeia onde Jesus e seus discípulos aportaram. Hoje é conhecida como Quersa. Próximo dali, menos de 2 quilômetros ao sul, há um precipício íngreme, e não distante encontra-se ruínas de cavernas que abrigaram antigos túmulos. Algumas pessoas, especialmente gentios não judeus, doentes e sem família, costumavam viver nessas cavernas em meio aos sepulcros. Alguns manuscritos gregos em Mateus 8, 28 a 34 denominam os habitantes desse território de Gadarenos. Outros originais dizem Gergesenos. A maioria da população dessa região era formada por gentios, como revela a grande criação de porcos, animais considerados impuros pelos judeus e, portanto, proibidos de servirem como alimento ou sequer serem tocados. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estralhaçava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E, noite e dia, sem repouso, perambulava entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Nota de rodapé 2. A descrição do estado deste homem, invadindo e dominado por um exército de demônios, representava em detalhes a situação da humanidade em todas as partes do mundo. O propósito e a força de Satanás e seus espíritos fica igualmente bem evidente. João 10:10. O ser humano é a mais preciosa obra de Deus, no qual projetou sua própria imagem, em grego eiko, cujo significado é semelhança derivada que implica num arquétipo. Gênesis 1:27, Gênesis 9:6. Os demônios têm a missão de atormentar e destruir a semelhança divina, em latim imago Dei, nos seres humanos. Ao avistar Jesus ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Nota de rodapé 3. O sentido original dessa frase em hebraico traz a ideia de o que temos a ver um com o outro. Expressões semelhantes são encontradas no Antigo Testamento, 2 Samuel 16:10, 2 Samuel 19:22, e que podem significar: cuide dos seus assuntos. Ao perceber que seria castigado severamente, o líder dos demônios ironizou um apelo, reconhecendo com precisão a majestade da pessoa de Cristo. A expressão transliterado Rupistos, e em hebraico Elion, Gênesis 14, do 18 ao 22, Números 24, 16, Isaías 14, 14, Daniel 3, 26, Daniel 4, 2. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome?
Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Nota de rodapé 4. A expressão latina legião era muito conhecida na época, pois representava uma força militar romana composta de até 6.000 soldados. O termo indica que o homem estava possuído por grande quantidade de demônios. Era comum entre os mestres em exorcismo procurar conhecer o nome individual dos espíritos que haviam tomado o corpo de determinada pessoa. Eles acreditavam que só assim podiam dominar totalmente cada um desses demônios e expulsá-los, chamando-os pelo nome. Jesus demonstrou que incorporava em si o poder de Deus, expulsando milhares de espíritos sem lhes pedir qualquer identificação, apenas mencionando o nome do líder, que estava absolutamente fragilizado e apavorado com a simples presença de Jesus. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Nota de rodapé 6. Jesus envia o homem gentil, agora salvo como missionário, Mateus 28:19, para pregar aos seus, entre os gentios pagãos. Não havia necessidade de guardar temporariamente o segredo messiânico, que tantas vezes Jesus pediu aos seus irmãos judeus. Mateus 8:4, Marcos 1:34, 44, Marcos 3:12. A palavra Senhor, Lucas 8:39, em hebraico e no dialeto aramaico, refere-se a Deus, nome que os judeus não pronunciam em sinal de respeito. E quando o escrevem em português, o fazem com um hífen no lugar da letra E, ou seja, Deus, tendo em mente o tetragrama hebraico impronunciável no Antigo Testamento, Yahvé. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Nota de rodapé 7. Decápolis era uma confederação formada por 10 cidades gregas, localizadas ao nordeste da Palestina, e incluía a famosa cidade de Damasco. Jesus vence a doença e a morte. Também encontrar em Mateus 9:18-26, Lucas 8, do 40 ao 56. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo.
Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Nota de rodapé 8. O dirigente de uma sinagoga, ou numa forma arcaica, o principal, era comumente um leigo com habilidades e responsabilidades administrativas. Entre elas, zelar pelo patrimônio, atender às necessidades legais e sociais exigidas e cooperar para que os rabinos pudessem dedicar-se completamente ao ministério pastoral e do ensino. Em grandes sinagogas, podia haver até uma equipe de administradores. Atos capítulo 13, versículo 15. Ele pediu aos prantos com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demais com os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Nota de rodapé 9. Além do sofrimento físico crônico, a mulher ainda sofria o desprezo da sociedade da época por ser considerada impura. Pela lei, qualquer pessoa que se aproximasse dela ficaria igualmente impura. Levíticos capítulo 15, do versículo 25 ao 33. O Talmud, interpretação e aplicação da lei de Moisés ao contexto da vida diária dos judeus, registra uma série de remédios e tratamentos receitados para doenças de vários tipos. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Nota de rodapé 10. Mateus especifica que o toque ocorreu na orla do manto. Mateus 9:20. Mateus 23:5. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou meu manto? Quem tocou em meu manto? Nota de rodapé 11. A palavra grega aqui traduzida como poder é dunamis, o termo mais usado para designar milagre, e significa o poder sobrenatural e pessoal de Deus. Curiosamente, o termo grego usado por Jesus está no feminino, indicando assim que o Senhor tinha conhecimento de quem o tocara, porém, desejava que a mulher testemunhasse e solidificasse sua fé em Deus. Embora a cura tivesse sido importante, como sempre é, Jesus fez uso de um jogo de palavras para revelar claramente ao coração daquela mulher que, ainda mais importante do que a saúde física, é a salvação eterna da alma. E por isso escolheu a palavra salvou, versículo 34, conforme o original em grego. Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, esteja liberta do teu sofrimento.
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, então somente continue crendo. Nota de rodapé 12. Os tempos verbais no antigo grego formam a seguinte frase literal: para de temer, continua crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Nota de rodapé 13. Pedro, Tiago e João tinham um relacionamento especial, mais chegado com Jesus. Atos capítulo 3, versículo 1. Jesus permitiu a presença de apenas 5 testemunhas na ocasião deste milagre. Isso para evitar a divulgação imediata e incontrolável da notícia. Era de vital importância para sua missão que Jesus não fosse alvo da atenção das autoridades religiosas judaicas, especialmente na Judéia. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Nota de rodapé 14. Marcos é o único dos evangelhos que, neste caso, conserva a expressão original em aramaico, dialeto hebraico falado mais precisamente na cidade de Nazaré, por Jesus, seus familiares e discípulos. A expressão transliterada Talita cum pronuncia-se Talita cumi. Significa literalmente: cordeirinha, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina.